você entrou agora, você tem que fazer como é que fala? Tá, pode cortar essa parte. Fugiu a palavra. Привет! Privet! Ai, que maravilhosa! Ela tá falando russo aqui já. Hoje a gente tá com a Letícia Dias. Ela estudou na escola do Royal Ballet. É a escola mais pedida dessa Todo mundo série. comentando aí, até agora só teve Vaganova, né? Então vamos partir para outro lado agora. Seja muito bem-vinda ao nosso canal, Letícia. A gente tá muito feliz de te receber aqui. É uma grande honra pra gente estar conversando contigo, que já teve tantas experiências, e a gente também tá curioso, né, pra conhecer tudo isso. Obrigado, gente, pelo convite. Privet, todo mundo. Tô super feliz de estar aqui e ansiosa pra dividir um pouquinho com vocês, porque realmente é uma experiência muito legal de ter ido pra escola do Royal. E tô aqui pra qualquer pergunta pra dividir um pouquinho com vocês. É isso aí. Então, pra gente começar, a gente quer saber um pouquinho de como que a dança entrou na sua vida. Como que foi o início, assim? Então, eu comecei a fazer balé quando eu tinha 4 anos. Eu morava no sul do Brasil, na verdade. Eu morava em Porto Alegre com a minha família na época. Comecei balé lá, mesmo assim, só por hobby mesmo. Minha mãe me colocou no balé enquanto ela ia trabalhar e eu fazia 2 vezes por semana. Então foi uma coisa bem, assim, não muito séria, sabe? Eu comecei mesmo por diversão. Fazia 2 vezes por semana e depois comecei a gostar bastante, pedi pra minha mãe, aparentemente, pra continuar fazendo balé. E aí foi quando a gente se mudou pro Rio, que é da onde eu sou realmente, a gente se mudou, enfim. Mas eu voltei pro Rio e pedi pra minha mãe, eu quero fazer isso um pouco mais sério. Eu já tinha 7 anos, então a gente morou no sul de 3 a 4 anos. E quando eu voltei, eu fiz audição pra Maria Olineva, que é a escola do Teatro Municipal lá no Rio. E aí foi quando eu passei, que era uma audição um pouco mais elaborada, tinham 22 meninas, só passaram 2, e aí a gente começou a ver que o negócio tava dando certo. Então foi assim que meio que entrou, sabe? Foi meio da diversão pra essa escola que é um pouco mais séria de balé, e aí eu comecei a gostar e quis mais, enfim, mas foi com 4 anos. Muito novinha, né? Acho que a maioria das pessoas que a gente entrevistou aqui começaram novinhas assim. Isso é muito lindo, né? Mas depois, claro, vai surgir, ali surgiu o amor e depois vem a profissão. Mas então, você entrou na Maria Olineva já pensando em se profissionalizar, em ser uma bailarina profissional? Ou foi assim, sei lá, mais pelo hobby ainda, porque era uma coisa que você gostava de fazer? E aí, quando que surgiu a vontade de se profissionalizar? Interessante essa pergunta, né? Porque eu pensando assim, às vezes eu fico, será que eu já queria? Mas eu acho que não, assim, quando eu voltei, era um pouco mais assim, pro lado do hobby ainda, porque eu gostava de fazer balé mesmo, mas não pensava em nada ainda não. Mas como a escola de dança era uma escola assim, bem centradinha, né, tudo direitinho no balé, tinha as fitinhas, eram as cores do seu ano, e aí eu comecei desde o prézinho, desde o primeiro ano, e fiz 3 anos nessa escola. E aí, aos passar dos anos, eu comecei a querer mais, então acho que foi aí que eu comecei a perceber, será que eu poderia mesmo virar uma bailarina profissional? E a escola de dança tinha um sistema um pouco devagarzinho, eu comecei a usar ponto, acho que era, sei lá, eu tinha 11 anos na época, e era 1 vez por semana, aquela aulinha de meia hora, sabe? Então eu queria mais. E então foi quando eu falei pra minha mãe, que tava um pouco devagar, e com 9 para 10 anos foi quando eu entrei na Petit Danse, que é a minha antiga escola, que tem esse lado mais focado no profissionalizante para os bailarinos, né? E aí eu comecei a ver tudo que eles faziam, eles fazem história da dança, não só balé, aula de padedê, aula de tudo, então acho que foi aí que eu comecei a me apaixonar mais e mais, foi pela Petit. Ai, que lindo isso! Mas e aí, então, na Petit Dance você começou a participar de competições, né? Quais foram, assim, as competições mais marcantes e qual foi a que te levou pro Royal, não é mesmo? Então, eu acho que foi uma mudança também bem legal, porque eu fazia, né, eu tinha aula normal de manhã e fazia escola de dança de tarde. Quando eu fui pra Petit era a mesma coisa, mas era uma schedule, um horário de aulas, mas bem mais ocupado, né? A pessoa tá acostumada a falar inglês e vai Esqueci esquecendo, a palavra, né, o português. Esqueci a palavra, vocês me lembrem aqui se eu esquecer. Mas enfim, eu fui pra Petit, eu lembro de almoçar no carro, no caminho pra Petit. Chegava lá 2 horas da tarde, acabava o balé 10 horas da noite. Tipo, fazendo aula de padedê, eu fazia 2 aulas por dia. E era tudo focado nessa coisa das competições, o que eu gostava. Então a gente escolhia o nosso repertório no início do ano.
e a gente participava de vários festivais nacionais e internacionais. Então os nacionais meio que começaram a virar rotina pra gente. A gente ia todo ano, e quase todos do Rio de Janeiro a gente ia pra Indaiatuba, em São Paulo, fomos pra Joinville, e aí que começou os mais importantes, né? Então Joinville pra mim eu acho que foi um que me marcou, assim, no início da minha carreira mais solo, que eu dancei muito solo, dancei bastante pra Dedê, e meu último festival no Brasil foi o Festival de Joinville, em 2013. Então acho que isso pra mim eu levo, né, como uma memória boa, porque deu tudo certo lá, enfim, sempre gostei do Festival de Joinville. Que mais? Eu fui pro IAGP em Nova York em 2011, então 2 anos antes de eu vir pra cá, pra Londres, eu fui pra Nova York, foi meu primeiro festival internacional. Então eu lembro de ter ido e ter aberto aquele leque gigante de dançarinos e técnicas e culturas, enfim, não que eu não sabia, mas eu não tinha visto ainda com os meus próprios olhos, sabe? Então eu cheguei lá, vi tudo aquilo, falei, nossa, as pessoas são boas aqui, vamos melhorar esse nível aqui do Brasil, né? Voltei querendo mais. E então esse primeiro também me marcou, eu lembro de ter dançado muito mal, eu tava muito nervosa, dancei um solo muito difícil. Então são experiências da vida que eu lembro de não ter, né, chegado ao meu potencial. Enfim, mas voltei pro Brasil, trabalhei bastante e foi quando a gente decidiu mandar o meu material para um festival um pouco mais sério, que é o Festival de Dança de Lausanne, Prix de Lausanne, né, que acontece na Suíça todos os anos, em janeiro de todos os anos. E em 2013 foi quando a gente mandou o meu vídeo. Você tem que gravar um vídeo seu fazendo aula, você tem que mandar umas fotos de corpo, você tem que mandar foto sua de rosto, tem várias coisas que você tem que seguir para você ser aprovada pro festival. E muito felizmente eu fui aprovada, então fui pro festival em janeiro de 2013. E foi essa pra mim foi a competição que mudou minha vida, que foi essa que me levou pro Royal. Aí o pessoal pergunta também, né, como funciona. Eu acho que o Prix de Lausanne tem essa coisa especial, porque é um festival diferente, né? Não é aquele festival que você rala, ensaiando aquele solo, e você chega, você tá tendo um dia ruim, ou você não tá se sentindo tão bem, mas você trabalhou tanto, aí você dança, mas não tá se sentindo bem, né? Sei lá, você pode estar com febre, qualquer coisa. Mas o Prix de Lausanne não, é uma semana de festival, diversos diretores de diversas escolas do mundo inteiro vêm e te assistem, então é uma semana de avaliação mesmo, então eles te veem no seu melhor. E aula de balé, aula de contemporâneo, solo clássico, solo contemporâneo, tudo avaliado, todos os ensaios eles assistem. Então se o seu show não foi o seu melhor dia, eles viram que você fez um ensaio ótimo, talvez o nervosismo, né, tenha mudado alguma coisa, enfim. Então o Prix de Lausanne pra mim foi o top do top. E lá foi quando eu conheci a ex-diretora do Royal Ballet School, que me assistiu, ficou interessada, me ofereceu a bolsa e eu tinha 16 anos. Ela me ofereceu a bolsa pro primeiro ano da escola, e a gente tem 3 anos até se graduar, né? Eu acho que a maioria das escolas aqui fora são assim. E ela falou, o Prix de Lausanne vai oferecer pra você esse primeiro ano pago, então você tá mais do que, né, enfim, aceita pra vir pra nossa escola, mas felizmente, de novo, eles trouxeram com eles uma sponsor, uma patrocinadora que ficou muito interessada em me ajudar também. Então ela me assistiu, gostou de mim, gostou da minha história, gostou de tudo e me ofereceu os outros 2 anos pagos por ela. Então foi assim que eu entrei no Royal Ballet School. E acabou que no final eu acabei fazendo só 2 anos de escola, então deu tudo certo. Depois do Prix de Lausanne foi quando tudo mudou. Nossa, o Prix então foi um verdadeiro presente, né, na sua vida. Além de toda a experiência, ganhou a vaga na escola do Royal, ganhou bolsa, tudo pago, né, lá, porque acredito que também seja um valor caro, né, assim, se não ganhar bolsa. Contando um pouquinho da história aqui do Prix, temos 80 bailarinos, desses 80 eles selecionam 20 para ir para uma final, e dessa final eles selecionam os 8 que eles querem que ganhem a bolsa do festival. E essa bolsa do festival é a que te oferece quase tudo, né? Mas quando você vai conversar com os diretores das escolas, dependendo da sua idade, às vezes a bolsa não é tudo que você achava, né? Assim, você tá super aceita para vir entrar nessa escola, mas infelizmente a acomodação, né, você que tem que resolver. Então, sim, Londres é uma cidade muito cara, eu jamais teria condições de ter pago tudo sozinha, e eu lembro na minha primeira viagem para Londres, eu cheguei a fazer uma rifa lá no Rio, na minha antiga escola, vendendo sapatilha usada, enfim, tudo pra juntar esse dinheiro pra ir, sabe? Então a ajuda dessa patrocinadora também foi tudo pra mim. Inclusive, a gente tem aqui no canal, né, um vídeo falando sobre o Prix com o Rafael Vedra e o Thiago. Não sei se você conhece eles, mas eles também participaram do Prix. Vou deixar o card aqui em cima, mas é claro que a sua participação foi super importante pra ti, né, pra depois conseguir entrar na escola do Royal. E aí, então, ganhou a vaga e foi pra escola. Como é que foi a sua adaptação?
Como é que foi chegar naquela escola gigantesca, com um nome gigantesco? Foi um susto? Como é que aconteceu isso na sua vida? Então, não, assim, um susto total. Quando me perguntam, né, falam, nossa, você sabe falar inglês? Você tá pronta pra morar sozinha? E eu realmente não tinha nada disso na minha bagagem, sabe? Eu não falava inglês, não conhecia ninguém, assim, do meu ano que estaria lá comigo. Não tinha brasileiros junto lá no mesmo ano que eu, então, né, acho que a língua realmente te impede de fazer amigos, de conversar, de se adaptar. Então, demorei um pouco pra pegar o inglês, o que foi difícil. Mas eu acho que, na verdade não demorei, mas eu acho que tendo que falar, não tendo ninguém ali pra te ajudar pra traduzir, foi o que me fez falar, sabe? Então eu tava com esse susto no início, mas 4 meses depois eu acho que o negócio entrou e não saiu mais, o que é bom. Mas eu acho que foi mais essa coisa do estilo deles. A gente sempre assistiu, né, diversos vídeos do Royal, Marianela Nunes, o Carlos Acosta, eles têm, né, o estilo deles especificamente. Eu acho que, pra mim, eu demorei um pouco, sabe, pra me adaptar a esse estilo inglês. Então eu lembro no segundo ano da escola, que foi o meu primeiro ano em Londres, a minha professora falava, não, você tem tudo, você tem a sua experiência de palco, mas você entrou direto pro segundo ano. Normalmente a gente pega os estrangeiros no primeiro ano pra gente, né, botar tudo junto, se adaptar ao estilo da escola, mas você entrou agora, você tem que fazer como é que eu falo? Tá, pode cortar essa parte. Pra eu me adaptar a esse estilo, eu demorei um pouquinho, e aí eu lembro dela falar, olha, a gente precisa fazer um intensivão com você. Essa palavra que eu tava tentando lembrar. Eu fazia aula de balé, fazia aula de contemporâneo, fazia aula de padedê, e no final, quando todo mundo tava descansando, ou voltava pra casa pra depois voltar e fazer uma lição, eu ia pra sala com ela, só eu e ela, e a gente fazia só por debrar, só a cabeça, só o upper body, né, aquela coisa, porque eu eu cheguei do Brasil um pouco diferente dos outros, né, a gente tem essa experiência brasileira, a gente tem nossa presença de palco, que é importante lá fora, mas eu ainda tava, né, faltando em mim esse estilo deles. Então acho que meu primeiro ano foi uma adaptação completa, tanto pra língua, tanto pro estilo. Eu fiz amizades que eu ainda tenho até hoje. E, pô, a escola é muito maneira, né? Quem for estudar fora sabe que, né, pô, morar numa casa só com os estudantes, a gente tinha horário pra voltar, mas era tudo organizadinho, sabe? Nunca tive problema com nada, enfim. Então foi uma experiência única, mas que não foi fácil também, sabe? Foi uma adaptação que demorou um pouquinho. A adaptação em si sempre, né, é aquele período ali que a gente passa maior perrengue, mas como que era a rotina? Então, fora aí os seus ensaios extra com a professora, quais eram as matérias que vocês tinham comumente, assim, durante os anos? Tinha diferença de um ano pro outro das matérias também ou não? Assim, tinha. Acho que o nosso terceiro ano da escola foi o mais diferente de todos. Como eu só fiz 2, eu senti essa diferença bastante. No segundo ano da escola, a gente fazia... Os estrangeiros tinham uma aula especial pro inglês mesmo, que me ajudou bastante no início. Então eu tinha essa aula separada dos ingleses, a gente tinha o chamado B-Tech, que é tipo uma aula em inglês pra você entender e se graduar junto com o pessoal que já estuda lá. Então isso meio que vale no seu diploma, né? E a gente tinha aula de balé, aula de contemporâneo, aula de padedê e aula de repertório às vezes. E que é, né, você ensaia um solo, só você e a professora, e 2 vezes por ano a gente tinha show, que no Brasil é quase um absurdo, né? A gente dançava tanto no Brasil, tantas competições, que lá fora era mais você entender o estilo, você se preparar para suas audições e não dançar tanto. Então acho que pra mim isso foi uma coisa boa, porque as 2 apresentações que eu tinha no ano, eu não tava nervosa, não tava, né, o solo que eu tinha ensaiado provavelmente já tinha feito no Brasil, em alguma competição, sabe? Então eu já tava com essa coisa em mim que me ajudou. Mas era isso, eu acho que o segundo ano da escola foi bem regradinho, e quando a gente chegou no terceiro ano, as aulas para os estrangeiros e essa aula escrita acabaram, a gente começou a fazer mais só balé e repertório para se preparar para as audições, e no terceiro ano você é escolhida para trabalhar com a companhia, né? Então se alguém se machuca, você tá sempre no stand-by para as danças de corpo de baile da companhia. Então, felizmente, eu cheguei a fazer bastante trabalhos com o Royal, que foi bem legal. Cheguei a dançar Quebra-Nozes, Lago dos Cisnes, Bela Adormecida. Só os papéis de corpo de baile mesmo, mas a companhia é muito grande. E eles fazem muitos shows por ano. Então sempre tinha alguém off, né? Sempre tinha alguém que se machucava e eles precisavam de uma estudante. Então a gente, quase o nosso ano todo, chegou a dançar com a companhia. E isso impedia a gente de fazer os trabalhos da escola, porque a gente gostava. Então a gente passava mais tempo na companhia do que na escola. Então foi uma diferença legal, né, do segundo ano,
de ser bem regradinho pro terceiro ano, a gente trocou de casa também. A gente morava numa casa aqui que tinha, né, uma pessoa que cuidava da gente. E no terceiro ano a gente não tinha mais, então a gente podia sair, enfim, tudo, né? Então é uma diferença legal na escola e eu acho que meu terceiro ano mudou bastante, tudo. Nossa, super legal. Foi um intermediário, né, ali, porque você já é profissional, tecnicamente falando, tá na companhia, tá morando sozinho e tudo mais, já é adulto e responsável, mas ainda tá dentro da escola, né, então é confortável. Uma transição assim. bem legal. E você falando primeiro, segundo e terceiro ano, são só 3 anos mesmo de formação no Royal? Ou eles têm as séries para as crianças também? Tem uma escola, eles chamam de White Lodge, que é a escola para os menores, que é essa formação para você entrar na upper school. Então são 5 anos nesse White Lodge, você começa dos seus 11 aos seus 16, mais ou menos, que aí você tem esses 3 anos de ensino médio para você se graduar com 18 anos. Então para eles levam bem a sério, quem quer começar a estudar balé mesmo vem com uns 10 para 11 anos para fazer a escola de balé, né, com essa formação, e a escola normal. Mas antes disso também tem um chamado Junior Association, que é o balézinho bem pequenininho, sabe? Então pra eles aqui começa um pouco o trabalho sério pra você estudar balé, começa lá pelos 10 anos. Mas se você quer fazer balé antes, que muita gente faz, né, começa pequenininho, dos 4 aos 9 a 10 anos, é esse Junior Association, que é uma escola de balé normal, talvez 2 ou 3 vezes por semana, e aí você faz uma audição. Se você passar pra essa White Lodge, você vai pro White Lodge, começa essa formação, que são 5 anos, e nos últimos 2 anos desses 5 anos também muda, tem uma outra audição, porque aí você já começa a usar mais a ponta pra você entrar na upper school. Então eles são todos regradinhos assim, mas você começa no Junior Association, uma escola mais diversificada, depois 5 anos no White Lodge, depois 3 anos no upper school, e aí você, se Deus quiser, consegue um contrato. Que demais, começa ali no Baby Class, praticamente, né? Pensa que demais fazer um Baby Class no Royal? No Royal, pois é. Que honra, não? E aí, então, nesses 3 anos de formação, né, na Upper School que você falou, a moradia é pelo Royal, é um alojamento de todos os alunos, ou cada um arruma o seu alojamento? Como que funciona isso? Quando você vem pro Upper School, que você já tá um pouco mais velho, esse primeiro ano que você sai do White Lodge pra essa casa, era uma casa enorme, com vários quartos e uma salinha de, tipo uma salinha de filme, sei lá, uma sala de convivência, exatamente, na parte de baixo. E eram as meninas e os meninos separados, e você podia descer e comer e fazer tudo lá junto, mas esse ano todo morava junto, que era legal. Mas não necessariamente eles seguiam as regras, teve história que um pulou da janela pro outro, então essas histórias a gente não precisa contar, mas é assim que começa, né? Já tá com 16 anos. Não conta aquela. Conta. Enfim. Então, como a gente, né, a gente não é maior de idade ainda, na casa tinham 2 responsáveis que cuidavam de cada lado dos meninos e das meninas, mas que também eram super legais, amigas, mas a gente tinha curfew, que é a hora pra você voltar, né, tudo regradinho ainda. Você tinha que, vou passar o fim de semana na casa dos meus pais, tinha que falar pra responsável, pra ela saber, enfim. A escola fornecia o cartãozinho do metrô pros estudantes e você vinha e ia da escola, era tipo, sei lá, 20 minutos dentro do metrô. Mas quando você passava pro segundo ano, você vinha morar em Covent Garden. Então você morava, tipo, 5 minutos da escola, ridículo. E esse foi o ano que eu cheguei. Então era uma casinha toda bonitinha, tinham 10 quartos, eu acho. Cada quarto tinha 5 pessoas. Eu dividi com 3 inglesas e uma italiana no início. Eram flats, né? Então não tinha uma cozinha pra você dividir, era uma cozinha pra cada quarto, pra cada flat. E isso numa casinha gigante que cabia o nosso ano todo, que foi bem legal. E aí, no terceiro ano, foi quando a gente se mudou pra uma casa um pouco maior, que não era só a escola. Então, outras pessoas também moravam lá, pessoas de fora que moravam em Covent Garden. Covent Garden é um bairro bem famoso e bem cheio de gente aqui em Londres. Então, era um lugar legal de morar, sabe? A gente morava 5 minutos da escola, 5 minutos do metrô, tudo era ali perto. E foi quando a gente também morou numa casa sem responsável, porque todo mundo já era maior de idade. Então a gente tinha os nossos flats, tudo pago pela escola, tudo fornecido pela escola, mas a gente não precisava voltar mais às 11 horas, sabe? Então foi quando a gente realmente aproveitou o último ano da escola e foi assim que foi, na acomodação. Foi bem legal. Foi uma escadinha ali pra adolescência, né? Meu Deus, que maravilha. Uma transição, pois é. Mas então vamos agora pra dentro da escola do Royal. Imagino que deve ser, né, uma escola muito disciplinada, os professores, enfim, devem ser bem exigentes. Como era essa relação dentro de sala com os professores? Os professores realmente puxavam os alunos, né, para todo mundo estar no mesmo nível, para todo mundo estar indo bem?
E você, qual era a preocupação que você também tinha em relação a conseguir um contrato, né? Depois tudo isso que passa pela cabeça de um bailarino. Os professores sempre foram bem rígidos, eu acho, assim, e é uma escola bem regrada, então não tem essa... Era coque banana todos os dias, era obrigatório. A gente tinha uma sapatilhazinha específica que a gente chama de soft blocks, que é de quase uma ponta, só que sem o gesso da ponta. Então a gente tinha que usar essa sapatilha com a fita, e essa era a nossa sapatilha de meia ponta, que a gente já não gostava. Mas era uma sapatilha específica que ajudava a trabalhar o nosso pé, enfim, era essa sapatilha que a escola queria, então a gente tinha que seguir essas regras também. Não podia usar saia, sabe? É bem regradinho. Então, acho que isso já ajuda você a ter uma disciplina, acordar cedo e se arrumar. Sabe, na escola era bem regradinho. Não tinha... Se chegasse atrasado, você não podia entrar. E eu tinha uma professora... Tive duas professoras bem diferentes. No meu primeiro ano lá, no meu segundo ano da escola, tive a Rosalind Whitten, que era uma professora bem legal, bem carinhosa comigo, mas que tinha um processo um pouco mais, assim, de novo. Mas, assim, da mesma coisa, sabe? Assim, eu acho que eu podia ter experimentado coisas diferentes. Eu quero dar 5 piruetas, me deixa. Ela, não, vai dar 2, e de novo 2, e de novo 2. Então, eu me acostumei com um jeito mais regradinho de ser nesse primeiro ano que eu tava lá. E eu acho que funcionava pra todas as modalidades lá, assim, na academia também, bem regradinho, a gente tinha aula de pilates e aula de academia mesmo, 2 vezes por semana, e 2 vezes por semana era aula de PADD, como se fosse, né, extra, aula de PADD e aula de repertório. E quando eu mudei pro terceiro ano, eu tive essa professora que eu até hoje sou muito amiga, Nicola Trenal, o nome dela. O terceiro ano, que é o ano que a gente vai se graduar, eu tive essa professora que era um pouco mais assim... Nossa, ela me puxava o tempo inteiro. Eu acho que a gente teve uma relação boa, mas assim, tinha vezes também que eu já tava, né, quase com 18 anos, a gente já tá namorando e quer ao mesmo tempo conseguir um contrato, mas é aquele ano de decisão, sabe? Então eu tive um ano difícil de ficar em shape, de fazer solo o tempo inteiro, e aí trabalhando com a companhia tive que voltar, ensaiar o solo que eu ia fazer na audição. Então foram anos diferentes também, mas eu acho que o sistema da escola é muito bom, o diretor é muito exigente com os professores, então eles acabam sendo exigentes com a gente, e o objetivo deles na escola é tentar fazer, o que é quase impossível às vezes, né, dependendo da situação, mas é fazer com que todos nós consigamos um contrato no final do ano. Então, a escola tá sempre ali puxando você pra mandar e-mail, eles te ajudam, eles fazem um currículo pra você. A gente tem uma sessão de fotos organizada pra mandar pras audições, né? Que é foto de rosto e foto de dançando, tudo organizado pela escola. Então, é muito legal que eles fazem isso com a gente, tomam esse cuidado pra gente conseguir o nosso contrato, né? Então, acho que foi uma das melhores escolas que eu poderia ter escolhido, assim, não me arrependo. Imagino, né? Muito legal esse cuidado que eles têm com os alunos na questão de ser realmente regrado, enfim, porque aí essa disciplina acaba ficando dentro da gente e depois a gente leva pra vida. Inclusive também sobre os contratos é super importante, né? Pra depois isso mesmo. Conseguir um contrato. É importante todo esse suporte, é importante. Mas agora fala pra gente qual foi a sua maior dificuldade nesse período que você teve ali dentro da escola. A língua no início, né, como eu falei, assim, realmente eu não sabia falar inglês, realmente achei que não fosse aprender, então eu tinha vergonha de falar, demorei um pouquinho, mas eu acho que a maior dificuldade... Acho que foi essa dificuldade de me adaptar ao estilo. Então esse primeiro ano pra mim foi um ano de adaptação, o que não foi fácil. Então não tô dizendo que foi a minha maior dificuldade, mas assim, foi uma dificuldade prolongada, sabe? Que demorou esse ano todo meu, no primeiro ano da escola, pra me sentir assim... Royal Ballet School student, sabe? E aí no terceiro ano, quando eu comecei de novo, que eu fui pro Brasil de férias e voltei, eu já tava um pouco mais ciente de como tudo funcionava e o meu terceiro ano pareceu outra escola, sabe? Nossa, muito legal estar conversando aqui contigo, tô adorando saber sobre o Royal, que eu não sabia disso tudo. Mas então, né, terminou a formação, chegou o momento esperado da formatura. Como acontece a formatura? Vocês têm uma apresentação, tem entrega de diploma, como que acontece isso? A formatura pra eles é tudo. Então, eu lembro no terceiro ano, quando a gente começou, claro que os contratos e as audições são muito importantes também naquele ano. Mas, assim que chega dezembro, janeiro, e você começa a fazer as audições e tudo mais, ao mesmo tempo eles estão já pensando no repertório, estão pensando quem vai fazer o quê. Então, se você tá se dando bem naquele ano, talvez você tenha uma oportunidade de dançar uma coisa legal. E eles tentam fazer um balé de repertório famoso e um balé neoclássico, né? Não repertório, um balé abstrato. E um coreógrafo novo que vem fazer um balé. Tudo isso para essa graduação. E a graduação
é focada no terceiro ano da escola, nos que vão se graduar, mas a escola toda, esse terceiro ano, participa. E a gente tem o chamado Grand Défilé, que é a graduação de todos os anos. Então é meio que você passando de um ano pro outro. Então a gente tem desde esse prézinho, desde aquele White Lodge que eu contei, desde o primeiro ano do White Lodge até o nosso ano, que é o último ano da escola, cada um faz um pouquinho de uma dança e no final todo mundo faz uma dança junto e tem essa famosa foto que são as linhas dos anos com as cores, todo mundo fazendo a mesma pose, e esse é o nosso final. O que é bem legal, o Grand Défilé é sempre muito legal, eu chorei as 2 vezes que eu fiz, enfim. E o terceiro ano parece que você entra na última nota da música, sabe? Você é o último ano a entrar e todo mundo entra e se junta com você, é muito legal. Então eles organizam isso, sei lá, uns 3 meses antes da graduação, mas ao mesmo tempo estão pensando no repertório. No meu ano eu fiz um balé Rush, do Christopher Wheeldon, que é um coreógrafo aqui inglês. É bem legal o balé, cheguei a fazer um papel de solista que a minha mãe e minha irmã vieram assistir, então foi muito legal. E o nosso balé de repertório foi Bayadère, que aí eles tentam pegar as meninas que estão se graduando do terceiro ano pra arriscar esses papéis principais, o que é legal. Então eu cheguei a aprender dançate, cheguei a fazer coisas legais porque eu tava sempre dançando, sabe? Eles gostavam que eu tava sempre ali, nunca me machuquei, graças a Deus, enfim. Então é isso, são várias apresentações, eles pegam esses balés e, decidem isso em dezembro, a graduação é tipo em julho. Então a gente ensaia por um bom tempo. Então essa é a diferença também do segundo pro terceiro ano. No segundo ano você só faz o Grand Défilé e algum dos balés se você for escolhida pra fazer um Gold Ballet. Mas no terceiro ano é all about you, sabe? Tudo só você. Então eles pegam a gente, escolhem a gente, ensaiam pra tudo sair perfeito, né? Porque, assim, comparando com uma vida de companhia, eu ensaio bem menos um balé pra dançar do que eu ensaiei na escola. Mas eu lembro de, ver o meu nome lá e que eu ia fazer um negócio legal pra minha graduação e deu tudo certo. Foi o melhor dia da escola inteira. Foi bem legal. Imagina, né? É pura emoção. E eles fazem de uma maneira muito legal que já te influencia a chorar totalmente, né? Porque vai entrando você lembra de você naquele momento, vai entrando outra turma, você lembra que você passou por aquilo. E no finalzinho, você ali, é a consagração, né? Realmente, deve ser muito emocionante. E aí, então, depois da formatura, você foi convidada a participar da Companhia do Royal. Eu imagino que tenha sido uma grande emoção também pra você, uma né? Realização, uma né? grande realização, exatamente. E como acontece esse convite pra você realmente participar ali da companhia? Na verdade tem uma coisa pra contar, não sei se vai dar tempo aqui no vídeo, mas eu não entrei direto na Royal, né? A gente manda os nossos vídeos, audition photos, que são as fotos das audições, que é a gente fazendo pose, nossa foto de rosto, e o nosso currículo para as companhias. Se você for aprovado, você vai lá e faz. Dependendo de onde a companhia às vezes te ajuda financeiramente, a escola te ajuda financeiramente a pagar um voo pra você ir. E eu cheguei a fazer 3 audições fora daqui da Inglaterra. Eu fui pra Viena, eu fui pra Copenhagen fazer audição pro Danish e fui pra Amsterdã fazer no Dutch. E dessas 3 eu não consegui nenhuma, fiquei na fila de espera de 2. E acabou que no final uma delas falou que queria uma pessoa mais experiente, enfim, eu tava vindo direto da escola, então não era pra mim. Falei, tá bom. Mas, estando no Royal Ballet School, a gente tem essa coisa boa que os diretores ingleses vêm pra escola assistir a gente. Então, o diretor do Royal, o diretor do Birmingham Royal Ballet, que é uma outra companhia quase que filial, né, irmã do Royal, a diretora Tamara Rojo veio assistir do English National Ballet. Enfim, diretores daqui da Inglaterra, a gente não precisou se locomover pra eles. Eles vieram e sentaram e assistiram o nosso ano e viram se eles queriam pegar alguém ou não. E o que foi legal, né, a gente teve a oportunidade de estar com essas companhias inglesas antes de sair da Inglaterra. E aí foi quando eu recebi o meu contrato. O meu primeiro contrato foi, na verdade, com o Birmingham Royal Ballet, que é essa outra companhia. E o diretor da escola, eu lembro dele falar, olha, eu sei que você trabalhou bastante com a companhia, eu fiquei meio chateada, eu achando que ia, né, tô trabalhando com a companhia, já tô dentro, né, tô dançando tudo, já entrei. E não foi assim, acabou não tendo contrato suficiente pra todo mundo, ele queria uma outra menina na época, enfim, eu achei, tá tudo acabado, nunca mais vou entrar. E meio que fui pra esse Birmingham Royal Ballet com uma visão assim, não deveria, mas tô contando aqui porque pode acontecer com qualquer um, né? Eu fui com um pensamento meio derrotada, sabe? Porque eu queria o Royal de qualquer maneira. Mas ao mesmo tempo era uma companhia muito boa, só que eu não conhecia a companhia muito bem. Então eu recebi esse contrato, conversei com o diretor da escola, ele falou, olha, eu acho que vai ser bom pra você, a companhia é ótima. Fui. E Birmingham, pra quem não sabe, é uma cidade aqui na Inglaterra, 1h30 no máximo de Londres de trem. E eles fazem balés bem parecidos com o nosso, mas bastante balés do diretor da companhia, que
agora trocou, atualmente é o Carlos Acosta, mas era o David Bintley, ele também é coreógrafo. Então ele fazia bastante balé e era metade desses balés a gente dançava. E então eu fui com a cabeça meio, caramba, esse é meu primeiro contrato profissional, fui morar sozinha mesmo, né, pagando aluguel mesmo e fazendo tudo sozinha, e me adaptando àquela vida. Mas a cidade é bem diferente de Londres. Depois de ter morado 2 anos aqui, eu fiquei um pouco perdida de novo, porque é uma cidade menor que Londres, tem menos coisa pra fazer. Eu acho que eu tava acostumada com essa vida ocupada e agitada de Londres. Mas a companhia é muito boa, as facilidades da companhia são perfeitas, assim, pros bailarinos, tem tudo, sabe? A estrutura da companhia é muito boa. Só que eu acabei não me adaptando muito bem com a cidade e com os balés que a gente chegou a fazer, sabe? Eu achei que não era muito meu estilo. Então eu fiquei 1 ano lá, só que com o ouvido esperando pra ver se ia ter alguma oportunidade no Royal pra eu tentar de novo. Então eu mandei um e-mail pra eles na metade do meu ano, lá pra janeiro. Oi, lembra de mim? A minha graduação foi 1 ano atrás. Oi, sumido! Foi isso, assim, oi, lembra de mim, sumido, isso exatamente. E perguntando, olha, alguém desistiu, alguém vai sair, alguém se machucou que não vai... Sei lá, sabe, algum espaço que abriu pra eu tentar vir fazer uma audição. Aí eu recebi a resposta, não, obrigada, se algum contrato aparecer, a gente entra em contato com você. Aí eu falei, que merda, né, mas tudo bem. Vamos continuar aqui. Eu tava dançando balés legais na época. Eu fiz Quebra-Nozes, fiz Swan Lake, fiz Romeo e Julieta, dos bons, sabe? Romeo e Julieta, que eu amo, do Kenneth Macmillan. Então eu cheguei a fazer isso com o Bang. Então eu tava feliz, mas ainda esperando mais, sabe? Aí 2 meses depois eu mandei outro oi sumido. Mandei, e agora? Será que alguma coisa mudou? Então eu persisti naquilo porque eu sabia que alguma hora alguma coisa ia abrir. Eu só precisava estar no horário e na hora certa, sabe? No lugar certo, na hora certa. E aí eles responderam esse de novo, falando que não. Aí eu desisti um pouco total, fiquei um pouco chateada, mas falei, cara, eu vou tentar outras companhias. Porque aqui, eu acho que pra mim, Letícia, como bailarina, não tô me adaptando muito. E aí, depois desse segundo e-mail, eles entraram em contato comigo falando, olha, a gente tá com espaço aqui, a gente quer que você venha fazer audição. E aí foi assim que deu tudo certo. Foi nessa audição que eu consegui o meu contrato no Royal, depois desse ano no Birmingham. Então... Nossa, fiquei muito impressionada com essa sua história. É realmente uma história de superação, sabe? De persistência. De persistência. E fica a dica aí pra todo mundo que tá assistindo. Olha só, ela bateu na porta até que a porta abriu. Quando sabe o que quer, tu tem que correr atrás daquilo, né? Não dá pra simplesmente, não consegui e tudo mais. Se é aquilo que tu quer, tu tem que fazer dar certo, né? E meus parabéns, assim, pra você pela luta, enfim, pela persistência. E pela vitória. E pela vitória, pela conquista, porque claro. Eu sei o quanto é difícil, né, assim, desculpa te interromper, mas sei o quanto é difícil, as pessoas às vezes desistem na primeira tentativa, e eu levo essa história comigo mesmo, sabe? Já tem 5 anos que eu tô no Royal agora, e se não fosse aqueles 2 e-mails que eu mandei, sabe? Eu poderia não ter entrado, eu poderia ter entrado numa época diferente. Eu acho que a época que eu entrei foi muito boa, assim, a companhia é muito grande, eu cheguei a fazer pouquíssimas coisas no início, mas foi assim que eu consegui, né, começar do zero depois de 1 ano de experiência. Se eu tivesse esperado mais, talvez eu poderia ter perdido alguns anos, aí entrar no Royal, ter que esperar e voltar. Enfim, e eu acho que persistência é tudo. Se você quer, continua, que você vai conseguir. Perfeito. Eu ia te pedir pra deixar uma mensagem, mas acho que a mensagem já tá dita. Se quiser falar mais alguma coisa, pode falar. Obrigada. Não, eu acho que é isso mesmo, assim, a gente vindo de outro país também, às vezes ajuda você a facilmente desistir dos seus sonhos, se não é uma coisa tão fácil, sem ter o suporte da sua família, não sei, né? Muita gente mora sozinha quando vai pra Europa ou quando sai do Brasil, enfim, dependendo de onde você tá. Mas eu acho que foi isso, eu acho que foi um sonho meu, ter trabalhado com a companhia no início me fez ver aquilo de pertinho, sabe? Então eu não consegui esquecer aquela experiência de ter trabalhado como estudante. Aí não aconteceu, mas não significa que tá tudo acabado. Eu continuei, sabe, persistindo dentro de mim, trabalhando na outra companhia, mas pensando, isso não vai acontecer, não vai acontecer. Então acho que é isso, não desista dos seus sonhos, o quão, né, distantes eles pareçam, porque o mundo dá voltas, tudo pode mudar, e eu acredito muito nisso, que às vezes tá indo num caminho, você pode literalmente piscar e tudo mudar. Então, é isso. E terminamos aqui da melhor forma, né? Que mensagem linda e verdadeira. Então, muito obrigada. A gente quer muito te agradecer mais uma vez por estar aqui com a gente, por disponibilizar um pouquinho do seu tempo para conversar com a gente, para estar aqui no nosso canal. Espero que quem tenha assistido tenha amado, porque a gente amou. Com certeza, é um prazer estar te conhecendo e queremos te conhecer pessoalmente também. Pois é, quem sabe haja uma oportunidade. Que engraçado que esse mundo da internet trouxe a gente, né, assim,
perto. Eu tô falando aqui que eu não conhecia vocês, a gente não se conhecia pessoalmente, mas que bom que a gente vai conseguir, né, se seguir agora, né, como bailarinos depois dessa conversa. Então, tomara que a gente se conheça. Obrigado pelo convite. Foi um prazer contar um pouquinho. Espero que tenham gostado. E é isso. Até a próxima. Então, quem tá assistindo aí, lembra de curtir esse vídeo que merece. Se ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreve aqui. E ativa o sininho. E comenta aqui embaixo o que você achou. Se você tem mais perguntas pra Letícia, que a gente pode fazer, quem sabe. Falando de companhia, de repente. E sigam também a Letícia lá no Instagram. A gente vai deixar aqui no link da descrição pra vocês acompanharem o trabalho que ela faz, que é maravilhoso, sem dúvidas. E também a gente, né, lá no Ballet Couple, queremos desejar muito sucesso ainda mais pra você, Letícia, e pra todo mundo que tá assistindo, que tenha captado essa mensagem positiva, né? É isso aí. Um beijão a todos e... Pacá. Né, como é que se fala, meu Deus? Corta também. Como é que é? É a pessoa que cuida da casa. House... tinha um nome. Mother? House mother ou não? Não, é tipo... uma house...